Meus cumprimentos a todos os estudantes. É uma satisfação muito grande estar me dirigindo a todos vocês através de mais este vídeo, onde vamos estudar um tema bacana, vamos estudar uma peça jurídica muito utilizada e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a petição inicial de cumprimento de sentença, ou seja, vamos falar expressamente sobre a execução de quantia certa. Eu vou direcionar esse nosso vídeo para uma situação assim concreta, né? Em tese, uma situação em tese, mas um caso mais específico. Nós vamos falar da execução de uma condenação da administração pública em uma ação judicial envolvendo matéria funcional, ou seja, o servidor público ele entrou com uma ação judicial reclamando, olha, a administração pública não está me pagando direito, não está pagando benefício, não está pagando outro, está me devendo tanto. E o juiz, ele reconhece que o servidor público tem razão e condena a Fazenda Pública a pagar as diferenças, viu? Normalmente se condena também a implementar alguma coisa, tal, mas aí vai ser objeto de cumprimento de obrigação de fazer. Isso vai ser outro vídeo que nós vamos que eu vou gravar para vocês, hein? Então, qual que é o nosso propósito desse vídeo aqui? Ver como que é uma peça prática, uma inicial de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública. Eu posso dar outro nome para essa peça? Posso dar outro nome sim, viu? Esse execução por quantia certa é o nome tradicional. Mas sob os augúrios do novo CPC, o que se entende do processo de execução? Que ele é uma continuidade do processo de conhecimento, né? Então, muitas vezes você conhece essa petição aqui como inicial de cumprimento de sentença, ou cumprimento de título judicial, ou execução de título judicial. Você escolhe o nome, viu? Você escolhe o nome. E eu estou acostumado com cumprimento de sentença, porque é assim que em alguns sistemas de peticionamento eletrônico consta, tá? Mas se você fizer a petição e nela você colocar o nome, execução de sentença, execução de título judicial, gente, dá tudo na mesma, viu? De coração, dá tudo na mesma, tá? O resultado vai ser o mesmo. Cumprimento de sentença, aliás, é meio esquisito, né? Usa muito esse título, mas não é exato. De repente, a sentença julgou improcedente, foi reformada, e o acórdão do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou do Colégio Recursal, aí ele reformou. Aí não vai ser execução de sentença, ou cumprimento de sentença, né? Vai ser cumprimento do acórdão, que é o título judicial. Mas são detalhes, viu? São detalhes. Bom, a base legal do que nós vamos falar é o artigo 534 do Código de Processo Civil. Os professores de processo civil explicarão direitinho a parte doutrinária, as várias nuances, os detalhes, etc. Qual que é meu propósito com esse vídeo? Meu propósito é ensinar a fazer uma petição. A pessoa sentar, pegar... Eu ia falar pegar o papel, né? Hoje ninguém está usando mais papel, né, para isso. Sentar na frente do computador, tic, e fazer a petição, certo? Então esse é meu propósito, viu? Fazer com que você tenha facilidade para redigir essa petição. Bom, a gente está falando de execução por quantia certa, pagamento de quantia certa. É isso que a gente está falando. O que significa quantia certa? Quantia certa é aquela que você já conhece. Então você sabe. Quanto que é? R$ 1.357. Pronto, você já sabe. É uma quantia certa. Não é mais ou menos R$ 2.000, cerca de R$ 5.000. Não, a quantia certa é aquela. Tal valor. É igual quando você vai numa loja e você pergunta o preço. O vendedor não vai chegar para você e falar, isso aqui custa mais ou menos R$ 1.000. Não, ele vai falar, olha, isso custa 999. Não, isso aqui custa 1.033. Isso é quantia certa. É algo que já está definido. Agora, para chegar a essa quantia certa, há necessidade de se elaborar um cálculo. E o cálculo, ele é elaborado com base em parâmetros que estão contidos no processo.
Quando nós entramos com um cumprimento de sentença, um cumprimento de título judicial, executando uma quantia certa, nós temos que apresentar um demonstrativo de cálculo ou memória de cálculo, expressões equivalentes, tá? O pessoal da contabilidade depois vê se eu estou falando certinho, né? Mas tem que apresentar uma memória de cálculo, um demonstrativo de cálculo. E tem que apresentar isso com determinados elementos que vêm aqui mencionados no artigo 534 do Código de Processo Civil. Porque antes a lei ela não estabelecia quais os elementos do demonstrativo de cálculo. Então, muitas vezes, se fazia um cálculo, não colocava qual que é a data de início da correção monetária, esse cálculo, a situação do valor, em que data que foi feito o cálculo. Ixi, já vi muito cálculo assim, feito por partes, né? Cálculo assim completo. E isso é mal, isso é mal. Então, você vai fazer o cálculo considerando o valor inicial que vai ter que ser... O valor inicial que vai ser atualizado, o valor da condenação. Isso é onde vai estar? Vai estar no processo de conhecimento. Você depois vai definir qual é o critério de atualização, qual é o índice, certo? Qual é o índice, obedece alguma tabela, algum índice, algum índice de reajustamento, de correção. Depois você vai definir os juros também, está sujeito a juros, qual o valor do juro, a partir de quando que são contados os juros. E a data de finalização do cálculo, né? Esse valor é a quantia tal, equivale para tal data. Ou seja, se você for ver depois de um mês, 6 meses, um ano, o valor não vai ser mais aquele, né? Eu tô pensando em montar um vídeo com uma aula assim, não uma aula de cálculo, né? Seria muita pretensão minha, mas para dar umas noções de como faz cálculo judicial, viu? Certo? Para o advogado ter uma condição de fazer um cálculo. Não que ele vai fazer tudo, desprezar o trabalho de contadores, isso não. Mas ele saber o que está fazendo, ele ver um cálculo e entender. Então eu acho que eu vou montar uma aula para vocês, uma videoaula, viu? Acho que eu vou fazer isso. Vai dar um pouquinho de trabalho, talvez não fique 100%, mas de repente a gente prepara um vídeo, depois de repente prepara outro, vamos ver o que dá, vamos ver. Bom, mas eu quero deixar claro que a petição inicial do cumprimento de sentença ou a petição inicial da execução do título judicial, ela deve conter um demonstrativo de cálculo. Pode ser no próprio corpo da petição ou pode ser um documento anexo, certo? E quando se entra com cumprimento de sentença, existe necessidade de se juntar cópias do processo de conhecimento, cópias de algumas peças. Que peças são essas? Bom, salvo alguma definição mais específica prevista por alguma regra do tribunal interessado, um provimento, alguma coisa assim, o que você precisa? Precisa, basicamente, da decisão judicial condenatória, a certidão do trânsito em julgado, e decisão condenatória, a decisão condenatória que tem o valor e os critérios de atualização e a certidão do trânsito julgado. Sim, com base nisso, dá para se fazer o cálculo. E o cálculo você faz, assim, com memória, com demonstrativo. Então você vai dizer, o valor tal, que era em tal data, que está na folha tal do processo, cópia anexa, não sei o quê, ele é corrigido pela tabela tal, desde tal data até tal data, com coeficientes tais, então dá esse valor. Os juros são contados a partir de tal data, porque juro é um problema, viu? Às vezes o juro é contado depois da citação, outras depois do trânsito em julgado, às vezes é meio complicado esse negócio de juros, né? Porque tem muitas decisões judiciais que, assim, que são divergentes. Daí você vai colocar juros a partir de tal data, juros de tanto, 0,5%, 1%, depende do caso, contados de tal data. Bom, então você coloca faz a memória de cálculo. Então você junta algumas cópias com a petição inicial, certo? Pelo menos, você tem que ter tem que juntar cópia da decisão condenatória e da certidão do trânsito em julgado. Se você não fez uma memória de cálculo em separado, então você vai vai fazer a memória de cálculo na própria petição inicial, tá? Bom, sem mais delongas, vamos fazer a nossa peça, sem mais delongas, né? Muito bem. Endereçamento. Onde você está juizando?
Na Justiça Federal ou Estadual? Ou seja, é contra a União Federal? Então vai ser na Justiça Federal. Então o endereçamento fica: Excelentíssimo Senhor Doutor, Juiz Federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. Se o devedor, né, porque já foi condenado, se o devedor for o município ou o Estado, então a causa ela vai tramitar na Justiça do Estado. Então o endereçamento vai ser: Excelentíssimo Senhor Doutor, Juiz de Direito da tal vara, da comarca de tal lugar. Tomar uma aguinha, gente. Lembre de tomar água, aí faz bem para a saúde. Então esse vai ser o endereçamento. Aí nós vamos pular umas 5 linhas e vamos colocar aqui o número do processo de conhecimento. É uma referência. Isso que você está fazendo vai iniciar um outro processo. Vamos lembrar que a gente não está falando mais de processo físico, né? Agora é processo virtual. Então você vai ter um processo principal. Então você entra na página do site lá do tribunal, tem um processo principal, aí você vai ter um processo, essa sua execução vai ser um processo a penso, tá? Que está ligado ao outro. Antes, quando era papel, era diferente, né? Mas agora vamos falar nesses termos. Mas você vai citar o número do processo de origem, né? Processo ação condenatória. Então vamos lá. Endereçamento, pula 5 linhas e o número do processo originário. Do processo originário. Onde teve a condenação da Fazenda Pública a pagar aquela quantia certa. Então, processo número tal. Vou colocar o número comprido do CNJ. Todo mundo lembra, né? O número do CNJ tem 20 algarismos, né? 20 algarismos. Vamos pular mais umas 5 linhas e vamos fazer já o corpo vamos já fazer a petição. Uma petição simples, certo? Ela não é longa a petição. Vamos fazer o corpo. Vamos lá. Fulano de tal... CPF tal. É interessante que se exige que se coloque o CPF dele nessa petição. Ah, mas se não colocar? Bom, dependendo das cópias que você juntou, já tem lá a informação, né? Mas é bom colocar, viu? Vamos lá. Fulano de tal, CPF tal, por meio do seu advogado subscrito. Não precisa juntar uma nova procuração, não, porque como eu falei, o atual CPC, a execução do título judicial, ela deixou de ser entendida assim como processo autônomo, à parte. Então, ela é uma decorrência do processo de conhecimento, né? Então, não tem necessidade de ficar juntando nova procuração, nada, porque a procuração já deve estar lá no processo de conhecimento. Só se não estiver lá, né? Aí tem que juntar. Bom, através do seu advogado subscrito, vírgula, considerando a decisão judicial prolatada nos autos acima, aquele número que você colocou ali em cima do processo, né? Nos autos acima, ação de tal tipo, podia ser, por exemplo, uma ação declaratória, matéria funcional, né? Movida contra a Fazenda Pública tal, vírgula, com fundamento no artigo 534 do Código de Processo Civil, vem apresentar execução de sentença ou execução de título judicial. Ou pode escrever assim também, vem requerer o cumprimento da sentença ou o cumprimento do título judicial. Abram parênteses. Pagamento de quantia certa, feche parênteses. Vírgula, conforme passa a expor, 2 pontos. Então você fez um preâmbulo, tá? Você fez o preâmbulo dessa petição. Agora, vamos fazer um resuminho, já falar dos cálculos e já encerrar, viu? Já encerrar. Vamos lá. A petição ela não é longa, não. Uma lauda, 2 laudas, não é muito mais que isso, não. Só se tiver muito cálculo, né? Muitos litigantes, né? De repente você é advogado de 30 servidores de pessoa, honorários, hein? E de repente a petição tem que ser mais longa. Mas normalmente é uma lauda, 2 laudas. Eu muitas vezes faço alguma coisa assim, execução, faço uma lauda,
muitas vezes, né? Uma lauda, 2 máximo. Bom, vamos lá. Então, endereçamento, preâmbulo, e agora vamos ao corpo da peça. Expor, 2 pontos, vamos começar. A devedora, que é a Fazenda Pública, conforme as cópias em anexo, são as cópias do processo, foi condenada ao pagamento de valores ao credor, ora requerente, vírgula, na quantia de tal valor, ponto. Depois, na outra linha. Melhor se detalhando, conforme folhas tais do processo principal, cópias em anexo, a condenação foi do valor de tanto, correspondente a tais verbas, atualizada a partir de tal data, com juros de tantos por cento ao mês, sei lá, 0,5% ao mês, por exemplo, contados a partir de tal data. Pronto. Você já tem os elementos aí. Agora, no próximo parágrafo. Ora, já se apresenta a memória de cálculo com base nesses critérios. Ou seja, critérios são aquelas definições acima, né? O valor da condenação, data da condenação, o índice de correção monetária, se vai ter juros ou não. Então, ora se apresenta a memória de cálculo com base nos critérios acima, 2 pontos. Aí embaixo você coloca a memória de cálculo. Aí você vai colocar assim, valor da condenação, tanto, folhas tais. Corrigido a partir de tal data, folhas tais. São aquelas cópias em anexo. Você vai colocar índice de correção, tal, sei lá, tabela modulada, IPCA, não sei, vai depender do processo, decisão judicial. Folha tal, forma de cálculo da correção, desde tal data, folhas tais. Juros de tanto, que vão ser computados a partir de tal data, folha tal no processo. Então você vai procurar e vai colocar ali. E ali na sequência já apresenta o cálculo. Valor tal, corrigido dá tanto, mais com juros dá tanto, e esse é o valor aqui dessa data da petição que eu estou fazendo, que nós estamos protocolando hoje. Então você chega a um cálculo. Você chega a um valor final, né, que vai ser a quantia certa que você vai estar executando. Eu vou ver, eu já falei agora atrás e estou falando de novo, ver se eu gravo um vídeo para a gente falar sobre cálculo judicial, para dar umas noções pelo menos, né? Não sou professor da matéria, mas passar umas noções para a gente perder o medo, né, de fazer cálculo judicial, né? Ou para ter umas noções, para saber fazer um cálculo, ver um cálculo para ver se os critérios estão certos, entender. Basicamente é isso. Bom, endereçamento, preâmbulo, o corpo da peça. Agora já dá para fazer o pedido, né? Diante do exposto, pede-se que a Fazenda Pública seja intimada, não vai ser citada, intimada que é a palavrinha, seja intimada para impugnar se quiser. Esse é o pedido. Depois, dá-se a causa o valor de tanto, local, data, advogado, OAB. Nota que a gente não pediu audiência de conciliação, né? Porque não tem instrução mais, não vai ter instrução. O máximo que pode ter, se tiver divergência de cálculo, essa Fazenda Pública impugnar o cálculo, o juiz ficar na dúvida, ele nomear um perito para refazer o cálculo, né? Mas não vai ter audiência, não vai ter instrução, certo? Não vai ter isso. Não vai ter, normalmente, não vislumbro como isso poderia acontecer, né? Não vislumbro. Então, tá aí a nossa petição inicial de cumprimento de sentença, quantia certa, uma petição curtinha. Então, no nosso exemplo, nosso cliente ele é um funcionário público, ele entrou com uma ação contra a Fazenda Pública porque ela estava pagando alguma coisa errada para ele, remuneração, salário, gratificação, adicional, algum benefício, sei lá o quê. E ele teve uma condenação, então a Fazenda Pública foi condenada, quer dizer, o juiz condenou a Fazenda Pública a pagamento de tanto. Transitou em julgado, aí vamos executar essa quantia certa para que o
o credor, o funcionário público, ele receba assim as diferenças. Então tá bom, gente. É uma petiçãozinha simples, tá bom? Então vocês ouçam o vídeo, caneta e caderno na mão, é verdade. A peça, tentem anotar assim, tentem seguir a peça, né? Fazer a peça, deixar no caderno, tudo certinho, tá? Que é treinamento fazer peça, viu? É treinamento não só para o curso, é para a vida profissional, né? Então tá bom, gente. Eu agradeço demais a atenção que está sendo dispensada por vocês nesse vídeo e em outros. E fica o alerta, né? Vamos acompanhando as atividades, vamos assistindo os vídeos, certo? Porque tem bastante vídeo aí sendo produzido, sendo postado, tá certo? Senão acumula muito depois. Então tá bom, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Então tá bom, gente. Até mais, até o próximo.